Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje o tema desta aula é sobre os judeus, a saga dos judeus durante a Segunda Guerra, tá? Eu já falei bastante sobre a Segunda Guerra, mas como a gente assistiu, eu e meus alunos de História, fomos assistir uma peça no Teatro SESI, em São Paulo. Essa peça tem um nome de O Vazio da Mala e é baseado em fatos reais, logicamente, com passagens criadas, né, em cima desses fatos. Mas gostamos tanto, a peça é tão maravilhosa e tão emocionante que todos nós viemos assim maravilhados, não só pelo tema, mas também pelos atores que também trabalharam muito bem. 4 atores em cima do palco deram um show. Bom, enfim, a história é sobre uma família judia que migrou para o Brasil fugindo do Holocausto. Por isso eu vou falar depois o que significou esse Holocausto. Falarei também sobre os guetos, que eles comentam sobre os guetos, sobre o antissemitismo sofrido por eles e, naturalmente, terei que falar da Segunda Guerra. Não totalmente, mas alguma coisa, tá? Começarei primeiro com a história real, que inspirou essa peça, tá? Um renomado jornalista chamado Samuel, um jornalista de guerra, retorna ao Brasil em 2005 para vender o apartamento dos pais, fechado, né, desde a morte deles há mais de 5 anos. Mas quando chega no apartamento, ele mergulha nas memórias familiares que encontra numa velha mala. Nela, ele toma conhecimento de muitos conflitos entre os membros de sua família. Ele vê fotos, enfim, retira daquela mala múltiplos segredos e esclarecimentos que ele não tinha, porque já estava há muito tempo no exterior, tá? Inclusive, ele vê naquela mala relatos de horrores da guerra, o sofrimento da família, o sofrimento dentro dos guetos e como sobreviveram e vieram para o Brasil, tá? Bom, isso é a real. Mas na peça, Samuel, quando chega para vender o apartamento, aliás, ele nem chega para vender o apartamento, ele chega para passar o Pessá com a avó, chamada Esther. Isso na peça. Então, na peça, Samuel não encontra sua avó, sua cuidadora e aquela mala. Mala que ela não deixa abrir de jeito nenhum, tá? Bom, porque a avó não deixa abrir de jeito nenhum. Bom. Mas é por ela, por essa avó, na peça, não é pela mala, é pela avó, que ele toma conhecimento de muita coisa, inclusive do sofrimento da família quando fogem da Alemanha para Xangai, um dos poucos lugares do mundo que ainda recebia judeus. Então eles da Alemanha foram para a China. Mas voltando à mala, ela aparece na peça como uma metáfora. Daí o título, Vazio da Mala. Tudo o que aconteceu, vocês viram na vida real, está lá, dentro do vazio daquela mala. Por isso que a atriz começa a peça escrevendo na máquina, ela registra tudo, tá? Por isso que é uma metáfora, que aqui é uma metáfora, um sentido figurado, né? Bom, tudo que aconteceu então está lá dentro daquela mala, mas que ela não deixa abrir, como eu já falei, mas ele vai sabendo aos poucos o que aconteceu, o sofrimento vivido por eles todos, pela sua família. Na peça, Samuel, quando reencontra sua avó, ele vê que ela tem momentos de lucidez alternados com momentos de confusão mental, mas que está sendo muito bem assessorada, cuidada pela cuidadora Ruth, que até é um elo de apaziguamento entre os dois, tá? Bom, Samuel vem passar, como eu falei, o Pessá com ela e traz um presente, o Querá. Agora eu vou explicar o que seria o Pessá. Por que ele vem passar o Pessá com a avó? Na peça, tá? O Pessá, para os judeus, significa festa de libertação, uma festa de libertação para comemorar a libertação dos hebreus, ou judeus, da escravidão do Egito, por volta de 1750 a.C., tá?
Vocês sabem, estudaram na escola, né? Que quem libertou os judeus do Egito foi Moisés, que migram para Canaã, aquela terra prometida que depois recebe o nome de Israel. Vocês sabem a história, mas eu vou dar uma relembrada, olha só. Canaã foi a terra prometida a Abraão quando ele habitava Ur, na Mesopotâmia. E foi, segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, foi-lhe ordenado que ele, sua família, Abraão e sua família, fosse para Canaã, para dali dar origem a uma grande nação. Então, Canaã foi a terra prometida por Deus para Abraão. Uma parte. Canaã é alusivo a Cã. Cã foi o filho de Noé. Então, se atribui a origem dos cananeus esse Cã, filho de Noé. Isso é uma parte. Bom, mas voltando ao Pessá, que o neto veio passar com a avó, que é muito citado na peça. Que é o Pessá? Já falei, né? A libertação dos judeus, né? Do cativeiro do Egito, tá? Mas por que eles também foram para o Egito se eles moravam em Canaã, a terra prometida, desde Abraão? Porque houve uma grande seca que levou a uma grande crise de alimentos. Então o povo que morava em Canaã, na terra prometida, fugiu para o Egito, tá? E lá conseguiram prosperar, só que os faraós acabaram escravizando-os. Ficaram lá 400 anos, cerca de 400 anos, e já no final como escravos, tá? Então Moisés tirou os israelitas, ou os judeus de lá. Essa passagem chamou-se Êxodo, como vocês sabem. Então, Pessá significa para os judeus a passagem, tá? Celebra a libertação dos hebreus da escravidão do Egito por Moisés, tá? A comemoração do Pessá para os judeus dura 7 dias e segue certos rituais como não se come alimentos fermentados, tudo que leva a fermento, os homens não cortam cabelo, não fazem a barba e outras coisas mais, tá? Tem uma série de rituais. Agora voltando para a peça. Na peça, Samuel, o neto de Esther, traz-lhe o que hará. Como eu falei, um prato. Um prato que seria usado no Pessá, onde seriam colocados alimentos simbólicos da sua Páscoa ou Pessá. Mas acaba nem usando por ela não estar lúcida naqueles dias, tá? Não estar lúcida o suficiente para a comemoração. Agora vou deixar a peça e para entrar na história. Agora vou entrar na história verdadeira, né? A história dos judeus. Vocês sabem que eles sofreram 2 grandes diásporas, isto é, dispersões. Uma foi em 586 a.C., quando Nabucodonosor os levou para o cativeiro da Babilônia. Só de lá saindo quando Ciro, em 537 a.C., os libertou após conquistar a Babilônia. A segunda grande diáspora vai ocorrer em 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito destruiu a cidade de Jerusalém. Então, os judeus se dispersaram por outras terras. Só em 1948, após a Segunda Guerra, aqui foi criado o Estado de Israel, por intermédio da ONU, como resultado da perseguição e mortes que os judeus sofreram na Europa pelos nazistas. O mundo estava assim estarrecido. Foram 6 milhões que foram exterminados. Mais de 6 milhões. Bom, mas por que o nazismo? Por que o nazismo perseguiu tantos judeus, né? Vou começar por Hindenburgo, que era o presidente alemão antes de Hitler, tá? E ele é famoso na história como aquele que escolheu Hitler como seu chanceler. Diz a história que o Hitler tentou várias vezes ser escolhido como chanceler. Chanceler é uma espécie de secretário. Mas ele não concordava, até que, um ano antes dele morrer, ele nomeou Hitler como seu secretário. E depois da morte de Hindenburg,
ele assumiu o governo, como chefe do Estado da Alemanha. Isso em 1933. Então ele começou a governar como Führer, como chefe total, em 1933, 6 anos antes de começar a guerra. Bom, Hitler, o que ele fez? Ele já vinha, né, com seus discursos, porque ele tinha ele era famoso pelos seus discursos, pelo seu partido. Ele sempre destilou ódio pelos judeus e sempre pregava a humilhação que a Alemanha sofrera através do Tratado de Versalhes, que acusou a Alemanha como única responsável pela Primeira Guerra. Vocês já viram isso? Teve que pagar multas, teve que perder parte do seu território, parte da sua população, etc. Então, ele sempre, né, pregava que essa humilhação que a Alemanha sofrera tinha que ser resgatada. Bom, de tal forma que no dia 1º de setembro de 1939, 6 anos depois dele assumir o poder, ordenou a invasão da Polônia, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Segundo Hitler, era para reaver, a invasão da Polônia foi para reaver territórios que pertenciam à Alemanha. E aí, o que vai acontecer? A Grã-Bretanha e a França também entram na guerra, quer dizer, declaram guerra à Alemanha. Bom, não vou falar da guerra, que é muita coisa, já falei bastante vezes. Agora eu vou falar do nazismo, aquela ideologia adotada por Hitler e pelo partido nazista. Esse partido, esse nazismo, despreza a democracia liberal, despreza o sistema parlamentar e incorpora o racismo, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso da eugenia. O que é eugenia? Pureza da raça. Eles acabam matando 400 mil pessoas, tá? Aliás, desculpa, eles acabam esterilizando 400 mil pessoas e matando 70 mil, né? Para purificação da raça. Eugenia quer dizer bem nascido, tá? Bom, então tudo isso o nazismo fez. Mas vou voltar agora para os judeus, né? A fuga dos judeus na Alemanha, tá? Nazista, para fugirem do Holocausto. Mas o que é o Holocausto? O Holocausto é destruição, ruína, catástrofe, termo usado para denominar a perseguição e assassinato de 6 milhões de judeus durante o regime nazista. Entre os anos de 1933, antes da guerra já começou, né, esse Holocausto. Em 1945, quando acaba a guerra. Muitos fugiram para Xangai, na China, como eu já falei, e um dos destinos também foram vários lugares, né? Vários lugares do mundo. Só que quando houve a fuga para Xangai, houve uma grande leva que foi para Xangai, na China, inclusive a família da peça, é porque restavam poucos lugares que os acolhiam. Até o Brasil houve restrição, vocês vão ver. Essa família da peça, no vazio da mala, foi para Xangai, vocês viram. A princípio, tudo bem, estavam lá. Agora estou voltando para a peça. Estavam lá, em Xangai, o lugar que os acolheu. Mas há um agravamento. Os japoneses, que eram aliados dos alemães, ocuparam a China. Criaram um gueto judeu em Xangai, impondo enormes dificuldades aos judeus. Então, é por isso que eles foram para Xangai e depois vieram para o Brasil, a família da peça. Quando Xangai foi libertada, no final da guerra, a maioria dos judeus se espalharam pela América, Austrália e Israel. Bom, mas agora eu vou falar de novo do Holocausto, agora na Itália. O Holocausto teve em vários lugares, a perseguição, né, a morte. Na Itália, acredita-se que 8 a 9 mil judeus foram deportados para campos de extermínio. Mussolini
O líder fascista também provocou grande perseguição aos judeus em 1938, um ano antes da guerra. Foram aprovadas várias medidas antijudaicas na Itália. Muitos se salvaram pelo povo que os escondia e pela bondade de muitos italianos. Bom, esse Mussolini, né, que fez medidas antijudaicas também, que perseguiu os judeus, ele morreu em abril de 1945, no final da guerra, quando tentava fugir. Ele foi morto com a sua amante e colocado num posto de gasolina com a cabeça para baixo, numas cordas, né, para ficar de exemplo das maldades que ele fez em relação aos judeus. Bom, e no Brasil? Como se agia em relação aos judeus? Já falei, havia restrições governamentais para que os judeus entrassem no Brasil. Mas, apesar disso, muitos conseguiram, com documentos falsos, com vistos de turistas, ou até através de diplomatas que se recusavam a cumprir ordens do governo. Olha, está registrado que 16 mil pedidos de vistos foram rejeitados no Brasil para a entrada de judeus. Mas mesmo assim, entrou uma grande comunidade e hoje conta com 120 mil membros no Brasil. Agora eu vou falar dos guetos. Eu falei, né, que eles foram, os guetos, que eram os guetos também formados na Alemanha nazista e não só na Alemanha. Bom, primeiro gueto na vida. Primeiro, o que é um gueto? O gueto é um bairro, uma região onde vivem membros de uma mesma etnia ou um grande grupo minoritário. Eles ficam, assim, restritos a um bairro ou uma região. O primeiro gueto que se tem notícia na história data de 1500, o ano que o Brasil foi descoberto, em Veneza. O Senado de Veneza, preocupado com o grande número de judeus em Veneza, decretou que os hebreus fossem residir num gueto que se chamou Gueto Nuevo, ou Gueto de Veneza. Então, 1500 foi o primeiro gueto de Veneza para restringir os judeus numa área. Já 1500, hein? Em 1555, o Papa Paulo IV também criou um gueto, que se chamou Gueto Romano, para que os judeus ficassem restritos a uma área e não cometessem os abusos clericais que eles achavam que cometiam, tá? Houve muitos guetos, tá? Segundo historiadores, na Europa, só na Europa, Hitler criou 400 guetos durante a Segunda Guerra. Mas foi o gueto de Varsóvia onde vivia a maior comunidade judaica, contribuindo com 500 mil de vítimas, tá? E na Polônia também foi fundado, em 1945, um campo de concentração. Desculpa, 1945 não, 1940, 5 anos antes de terminar a guerra. Na Polônia foi fundado, em 1940, um campo de concentração chamado Auschwitz, que até tem um filme, né, ali, A Lista de Schindler e Auschwitz, que se tornou, em 1942, o maior centro de extermínio. Campo de concentração era um campo de extermínio, sendo usados em Auschwitz câmaras de gás. Lá morreram milhares de pessoas, a maioria judeus, mas também morreram ciganos, comunistas, homossexuais. Para terminar a aula, que já está ficando compridinha, eu vou falar o sentido de muitas palavras usadas nesse período, né? Período da guerra. Antissemitismo é o preconceito contra povos semitas, em especial os judeus, embora os árabes também sejam incluídos como semitas. No ápice do antissemitismo, durante o Holocausto, já falei, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Por que o nome semita? Sobre semitas, a origem do nome vem de Sem, o filho de Noé. Então, deu origem aos semitas, tá? Por isso que os árabes e os judeus são de origem de Sem, são semitas. Mas quando se fala em semitas, todo mundo fala em judeu.
Judeu, o que é judeu? Judeu designa os povos que habitavam o reino de Judá. E xenófobo, todos os alemães eram xenófobos em relação aos judeus. O que é xenófobo? Vem de xeno, do grego, que quer dizer estrangeiro. Xenófobo é aquele que tem fobia por estrangeiro, tá? Mas aí não era só para o estrangeiro, era judeu, porque os judeus sempre foram, vocês viram, primeiro gueto em 1500, mas muito antes já eram perseguidos, né? Eu agora não vou entrar nesse mérito, mas o objetivo dessa aula foi mais falar, explicar alguma coisa que foi abordado na peça O Vazio da Mala, que vale a pena assistir. Beijos!